Para qualquer pessoa que você perguntar como ter um futuro melhor, a maioria delas vai te responder que é estudando. Vão te dizer que estudar é o melhor remédio para você ter um bom emprego, para você sair do CLT e conseguir muito dinheiro e ficar bem rico. E, para ser sincero, eles estão bem corretos, na verdade. E você sabe disso, tanto que você já tentou muitas vezes, mas tem alguma coisa que te impede. Você se senta lá motivado, pensando em mudar de vida, com seus planos bem definidos na cabeça. Você sabe que precisa passar a próxima 1 hora estudando, mas em poucos minutos você já está distraído, com muito tédio, sem vontade nenhuma de estar fazendo o que está fazendo. E o grande responsável por isso é um pouco você, mas também que nunca te ensinaram a estudar. Você nem sabe exatamente o que está fazendo. Você não sabe o que significa estudar. Por quê? Porque o mais perto que você fez em toda a sua vida disso foi a escola. E a escola não te ensina exatamente a estudar. Ela te ensina o conteúdo, mas ela te ensina a decorar esse conteúdo e não a aprender. Mas o que não te ensinam é que estudar não é sobre inteligência. Você não nasce com esse dom. Estudar é sobre estratégia, é sobre treino, tanto quanto qualquer outro tipo de treino que você tem na sua vida. A gente cresce pensando que aquele aluno que tira notas melhores apenas nasceu inteligente, quando na verdade ele apenas aprendeu mais cedo que você a como aprender. E caso você não tenha aprendido isso antes, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que você está com um grande problema, mas a boa é que você encontrou esse vídeo. Então, antes de ir para as técnicas de fato, eu tenho que falar sobre algo que eu bato na tecla nesse canal em todos os vídeos basicamente, que é sobre como o seu cérebro está acostumado com recompensas fáceis. Vídeos curtos, ficar pedindo lanche no iFood, tudo isso acostumou muito mal o seu cérebro para você ter um grande estímulo de recompensa sem fazer quase nada de esforço. E estudar é uma tarefa completamente ingrata. Você dificilmente vê resultados rapidamente. Você precisa de uma rotina para você ver esses resultados acontecendo, já que não é algo extremamente visível, não é algo que você consegue ver sendo construído, você apenas percebe que aprendeu com o tempo. Imagina que antigamente o seu avô, quando precisava estudar, tinha que sair de casa, levar seus livros até uma biblioteca, pegar livros lá, e mesmo assim ele ainda tinha dificuldade para se concentrar. Enquanto você, agora, pode estudar sentado na sua casa, com a televisão ligada, as músicas que você gosta tocando, e na sua mão um celular cheio de notificações e milimetricamente projetado para roubar sua atenção. Se já era difícil antes, agora é uma tarefa ainda mais difícil. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de fato começar a pensar em estudar é separar 10 minutinhos antes para preparar o ambiente. Desliga a televisão, vai para um lugar de preferência isolado se você tiver esse lugar à disposição, desliga as notificações do seu celular e coloca todos os aplicativos que podem te distrair numa pastinha. Instagram, Facebook, Twitter, todos deixa naquela pastinha para que você não caia na armadilha de clicar para dar uma olhadinha e acabar perdendo um tempo precioso para você. Se você precisar do YouTube para estudar, crie uma conta nova, desative os shorts. Tudo isso para criar um ambiente mais favorável a estudar do que a te entreter. Essa 1 hora que você tem que ser realmente utilizada. E você não vai conseguir isso se não manter o seu foco completamente na matéria que está estudando. O maior inimigo da pessoa que está tentando aprender algo novo é não conseguir se concentrar. É não ter aquela relação de que está aprendendo algo, de que aquilo está fluindo, de que você está completamente concentrado no que está fazendo e que está começando a fazer sentido cada pecinha do quebra-cabeça. Então vamos lá. Mas e se o conteúdo que eu estou estudando for muito chato? Quem está fazendo concurso público, ou até mesmo os que estão na faculdade, sabe que às vezes você vai se deparar com aquele conteúdo que é completamente insuportável. E o que eu posso te falar é para você nunca começar perguntando o que eu preciso aprender, e sim para que isso serve na minha vida. Isso é uma pecinha que vai te ajudar bastante a não só querer decorar aquilo tudo, mas sim compreender o que você está estudando. Um exemplo simples é você entender, por exemplo, que finanças não são números. É sobre como você vai lidar com a sua vida daqui adiante. História não são só fatos antigos e chatos, são como tudo que você conhece hoje se deu. E se você estudar bem, lentamente vai perceber o porquê de algumas coisas que você sempre teve curiosidade. Eu, por exemplo, sou de humanas e sempre tive dificuldade em aprender matemática, justamente porque não conseguia entender o que aquele monte de números significava de verdade. Foi só quando eu coloquei na minha cabeça o significado daquelas fórmulas, do porquê que elas são usadas e para que são usadas,
que aquilo começou a fazer sentido e que eu tive vontade de aprender. É muito mais fácil você aprender a resolver um problema do que ler uma teoria. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Se você encontra um porquê pessoal, o aprendizado para de ser obrigação e vira ferramenta. E aí a gente vai para um erro bem clássico: achar que aprender é consumir. Achar que você assistir uma videoaula quase dormindo vai te fazer melhorar de alguma forma. Achar que pegar aquele livro chato, ler ele, mesmo que não esteja entendendo nada, tá te ajudando em alguma coisa. Definitivamente não tá. Assistir vídeo, ler livro, ouvir podcast, isso não é entrada, não é aprendizado. A ciência é bem clara, aprendemos mais quando somos ativos. O método mais validado é o Active Recall. Se você terminar um vídeo e não conseguir explicar com suas próprias palavras o que você acabou de ver, significa que você não estudou, e sim só ouviu. Se você não consegue explicar, você não aprendeu, você só passou por cima daquele assunto. Uma das formas mais rápidas de aprender é fingir que você vai ensinar alguém. Mesmo que não ensine de verdade, explica em voz alta, fala como se fosse para um amigo. Isso obriga o seu cérebro a organizar ideias, preencher lacunas e simplificar. Você vai entender que aprender não é sobre decorar temas difíceis, é sobre ter eles na mente e saber o que eles significam. É saber para que cada coisa que você aprendeu serve. E para isso, você vai ter que passar por cima dos seus erros. Vai ter que entender que às vezes você vai acabar errando, mas que isso é natural. Errar é parte do processo biológico do aprendizado. Toda vez que você erra e corrige, o cérebro ajusta essas conexões. É por isso que aprender dói um pouco. É literalmente o cérebro se reorganizando. Quem aprende rápido é a pessoa que mais está errando. Pode ter certeza que o lutador mais forte do MMA é o cara que mais tomou porrada na cara. Pode ter certeza que os melhores cientistas para chegar onde chegaram com essas grandes pesquisas são também os caras que mais devem ter errado contas na vida deles. E agora que você já preparou seu ambiente, já entendeu que não vai bastar só estar ali, mas que tem que estar estudando ativamente e que você vai cometer erros, a gente pode passar para uma dica bem mais importante do que as outras, que constância é muito melhor do que intensidade. Muita gente vai assistir esse vídeo, se motivar e querer estudar 5 horas por dia direto. Isso pode até funcionar a curto prazo, mas na prática não funciona direito. O cérebro aprende melhor em sessões curtas e frequentes. 20 a 30 minutos por dia são muito mais eficazes do que maratonas. Isso porque estudar, assim como o seu corpo, tem limite. O seu cérebro cansa, assim como um músculo cansa fazendo academia. E chega um momento que para de fazer sentido o que você está fazendo. Tentar ultrapassar esse limite, tentar se esforçar mais que isso, só vai gerar fadiga, cansaço e uma sensação de frustração de que você não está conseguindo ir além. É muito melhor descansar um pouco e tentar no outro dia, que as coisas vão fluir muito melhor. Você se desgasta menos, tanto fisicamente, mas principalmente psicologicamente, não gerando aquela sensação de eu sou muito burro, eu não consigo, só porque estava cansado. Isso se chama efeito de espaçamento, comprovado há mais de 100 anos pela psicologia. Aprender é treino e não uma prova final. Como dizia Marco Aurélio, você se torna aquilo que pratica repetidamente. Mas agora, sem enrolação, vamos de fato para a dica de ouro desse vídeo. Eu falei um pouco antes sobre estudar ativamente. E agora eu vou destrinchar para você o que isso significa. Porque muitas vezes quando te falam para estudar, você não sabe como fazer. E eu vou te explicar agora. Como a gente já falou antes, estudar é sobre aprender, é estar envolvido com a matéria que você está estudando e criar aquela relação de saber para que serve, de saber cada detalhe do que você está entendendo, para que você possa utilizar isso fora daquele texto que você está lendo. Para isso, a dica mais valiosa que eu tenho que te dar é que toda vez que você termine um bloco de estudos, faça resumos do que você aprendeu. Nessa hora, não copia nada do livro. A única coisa que você vai fazer é escrever o que você entendeu. Porque quando você voltar para estudar de novo, você vai ter a diferença clara entre o que você está entendendo e do que está no livro. Então vamos lá, para resumir, criar um ambiente adequado, se desintoxicar de tudo que for dopamina fácil, pegar o conteúdo e realmente se concentrar nele, se perguntar para que ele serve e como que ele funciona na sua própria vida, e então estudar ativamente para depois fazer um resumo sobre o que você aprendeu e sendo ele sobre o que você aprendeu e não sobre o que você leu, são dicas que vão te ajudar a realmente gostar de estudar e não só sentar numa cadeira e ficar lendo um livro chato que você tá louco pra acabar e ir dormir. Com o tempo, fazendo isso constantemente, de pouquinho em pouquinho, você vai pegando o gosto pela matéria que você está entendendo, porque
as peças vão se juntando até que você realmente domine aquele assunto. Meu nome é Rodrigo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.